Gravação iniciada. Hoje é dia 10 de outubro de 2023. Declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Bom dia a todos os presentes. Na composição da Câmara de hoje, o Dr. Douglas Kuchiyama é o vice-presidente, em substituição ao Dr. Flávio Arantes, Marcos Luiz Silvestre, e também em substituição à doutora Maria Alice Formigoni, Vinícius Valentim Almeida. Sejam todos bem-vindos, espero que tenhamos uma boa sessão. Vamos, então, iniciar aqui o processo. Existe um processo em pauta da doutora Maria Alice, né, que é relatora. Diante da sua ausência, a doutora Ana Paula está presente, né, para sustentar. Doutora Ana Paula, nós vamos, então, retirar o processo de pauta. Estou devolvendo o processo para a pauta, e de modo que a senhora, então, terá que aguardar aí o processo retornar para julgamento. Creio que em breve ele retorne. E, então, a sua sustentação oral será, então, aduzida por ocasião, então, do julgamento, né, efetivo, né? Então, estou retirando o processo de pauta. Agradeço a presença e sigo, então, para o próximo processo. Obrigada, uma excelente sessão a todos. Obrigado, doutora. Bom, vamos, então, para o processo CBD. Eu sou o relator, o AIN é o 4.147.822. O voto já está registrado. Passo, então, ao breve relatório. Em seguida, eu abro a palavra para a doutora Gabriela, que já está presente aqui. Bom, na verdade, nós temos aqui uma única acusação fiscal, que é de falta de pagamento de ICMS-ST, com fundamento no artigo 427-A do RICMS. A acusação fiscal, ela tem como fundamento os artigos 59, 269, 270 e 426-A do RICMS. O contribuinte teria deixado de pagar o ICMS-ST, em valor declarado em dia, né, cujos fatos geradores ocorreram no mês de maio de 2017, né, conforme consta das provas dos autos. Notificado para recolher, o contribuinte não efetuou o recolhimento, daí houve a autuação fiscal. A decisão de primeira instância manteve integralmente o auto de infração, afastando todos os argumentos de defesa, né? Folhas 2.149, 2.155, né? Mas na parte dos juros foi acolhido o argumento do contribuinte, de modo que, com fundamento na súmula 10, né? E aí, por conta disso, houve a interposição de recurso de ofício. O recurso ordinário, ele ataca o mérito, né? Eu não vou aqui resumir aqui os argumentos do contribuinte, vou deixar para a doutora Gabriela, né? Esse tema até já foi objeto de julgamento aqui na Câmara, mas nós temos aqui o doutor Marcos e o doutor Vinícius, que estão presentes aqui, então é importante aqui a presença da doutora Gabriela para apresentar suas razões. Então, doutora Gabriela, eu passo a palavra para que apresente a sua sustentação oral pelo prazo de 15 minutos. Com a palavra. Perfeito, muito obrigada. Primeiramente, até na pessoa do relator, gostaria de dizer e desejar um belo dia a todos e agradecer mais uma vez estar aqui nessa Câmara. Apesar de relatar o caso e as operações aqui que ensejaram essa autuação,
Eu serei breve, porque já é de conhecimento o tema. Em 29/3/2022, a recorrente ela foi notificada de uma autuação que é decorrente de uma operação em que ela promove a saída interestadual de mercadoria, sujeita ao regime de substituição tributária, que é devido das sucessivas saídas internas que é antecipado e retido quando da respectiva aquisição dessa mercadoria na entrada. Quando esse fato gerador presumido ele não ocorre, a recorrente tem direito à restituição, ao ressarcimento CMS-ST. Por isso, e também após firmado um regime especial com o Estado de São Paulo, ela apresenta pedidos mensalmente, né, periodicamente, pedidos de ressarcimento CMS-ST perante o posto fiscal e utiliza esse crédito do ressarcimento CMS-ST do fato gerador presumido que não ocorreu para pagamento do 426A do regulamento CMS aqui de São Paulo, que é justamente a antecipação desse ST na entrada do Estado de São Paulo. Então, o que levou aqui à autuação é que a autoridade fiscal entendeu de forma presumida, sem a verdadeira análise desses arquivos, né, que demonstram o direito ao ressarcimento CMS-ST, que esse crédito não seria legítimo. Independente da legitimidade que é sempre demonstrada quando há oportunidade de demonstrar que se deixada de lado a presunção e a devida análise do crédito da recorrente, ele é legítimo, que é o que ocorre no judiciário, sempre que temos oportunidade de demonstrar em perícia, onde se debruçam sobre esses arquivos, que são aqueles exigidos à época, né, pela portaria CAT 17. O que mais queremos chamar a atenção aqui, que o recolhimento antecipado obrigatório, que traz, né, a obrigação do 426A, sequer ele poderia existir. Por quê? Porque ele traz a obrigatoriedade de recolhimento de CMS-ST antecipado na entrada do Estado de São Paulo. E como sabemos, a legislação paulista, ela fala na entrada do estabelecimento. Então, por isso, inclusive, né, da forma que foi decidido no 456, tema 456 do STF, não se pode exigir tributo com base em norma infralegal. Então, além também do entendimento que temos em repercussão geral no 456, também temos um mandado de segurança ajuizado pela recorrente para que tivesse coisa julgada a seu favor de forma individualizada, sabendo um problema que poderia encontrar aqui no Tribunal Administrativo de ver o seu direito reconhecido, porque o STF já reconheceu sem modulação que não está sujeita o contribuinte ao recolhimento de tributo de forma antecipada, se não há a previsão desse fato gerador em norma, previsto em norma, e não em norma infralegal. Então, por isso, pela coisa julgada que a recorrente tem a seu favor, que transitou em julgado antes mesmo da lavratura desse auto de infração, e também pelo que foi decidido no tema 456, que inclusive o Estado de São Paulo foi amicus curiae do tema de repercussão geral, sabendo que a antecipação do seu tributo era justamente, tinha previsão justamente em norma infralegal, requer a recorrente o provimento do seu recurso ordinário, além disso, que seja mantido a aplicação da nova redação da súmula 10 do egrégio TIT, para que os juros sejam fixados no patamar da Selic. Muito obrigada. Obrigado, doutora Gabriela, pela objetividade, pela clareza aí de suas alegações. Embora o meu voto seja conhecido, aqui em respeito aqui ao doutor Vinícius, ao doutor Marcos, eu vou ler meu voto, tentar sintetizá-lo, né, dentro do possível. Então, eu passo a proferir o meu voto. Primeiro, pelo recurso de ofício, eu estou negando provimento, entendendo aqui que realmente a súmula 10 foi corretamente aplicada pela decisão de primeira instância
e, inclusive, aqui a representação fiscal pede o provimento do apelo. Então, estou negando, conhecendo e negando o provimento ao recurso de ofício, né? Agora eu passo ao recurso ordinário, começando pelas matérias de conhecimento. Eu não estou conhecendo a alegação do cálculo atualizado da multa em razão da súmula 13 do TIT. Com relação aos argumentos envolvendo a ilegalidade do indeferimento do pedido de ressarcimento do contribuinte, isto é, seu direito ao ressarcimento, compensação do ICMS-ST, muito embora o tema tenha sido enfrentado pela decisão recorrida, os mesmos não podem ser conhecidos por esse sodalício. Tal pedido já for apreciado pela autoridade competente, ou seja, pelo chefe do posto fiscal, pertencente à unidade fiscalizadora direta dos tributos, nos termos do regime especial, número tal, folha 184, 192. Antes de tudo, o contribuinte, além de tudo, o contribuinte exerceu o direito de duplo grau de jurisdição no âmbito do processo administrativo próprio, apresentando pedido de reconsideração às folhas 200 a 201, tendo sido novamente indeferido pelo delegado regional tributário, as folhas 208 e 209, esgotando-se a questão perante o Cefaz. Após as decisões de indeferimento, o contribuinte apresentou intempestivamente para a fiscalização planilha, registro de apuração e GIAS, tudo as folhas 212 até 1860, que não foram apreciados, eis que o procedimento já havia se encerrado. Com efeito, não é de competência deste tribunal a apreciação do aduzido pelo recorrente quanto à suposta ilegalidade do indeferimento do pedido de ressarcimento ou da compensação, nem mesmo a revisão de decisão proferida no outro procedimento por autoridade competente, ex-vis do artigo 1º e 93 da Lei 13.457, e, nesse sentido, já houve um precedente, o AIN 4.140.603, dígito 5, da 5ª Câmara Julgadora. Ainda que fosse o caso de verificação do pedido de ressarcimento pelos elementos dos autos, a decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos nesse aspecto. Pelos mesmos motivos, se mostra incabível por desnecessário o pedido de conversão de julgamento em diligência. Passo, então, a questão de mérito. O item 1 do AIN, ele é de falta de pagamento de ICMS-ST, tendo em vista o indeferimento do pedido de restituição pelo contribuinte ante o descumprimento da portaria CAT 1799 do regime especial a que está submetido. A decisão recorrida foi pela manutenção integral do AIN, com exceção, é claro, da questão dos juros, né? Pois não há nulidade processual e os requisitos do AIN observaram o artigo 34, reportou-se, a decisão recorrida reportou-se ao trabalho fiscal e as decisões proferidas no procedimento próprio, de que não foram atendidas as exigências da portaria CAT 17, que o direito à restituição e à compensação exige cumprimento dos requisitos legais vigentes, que a decisão do STF, referente ao tema 456, assim como o mandado de segurança, não tem aplicação no presente caso. Contribuinte conformado insiste nas teses meritórias já apresentadas em defesa, folhas 2.165, 2.190, que a doutora Gabriela aqui já explanou. Em contra-razões, a representação fiscal pede a manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos e diz que os lançamentos fiscais estão motivados pelas provas e que foram respeitados os artigos 142 do CTN e 34 da Lei 13.457, bem como que o TIT não tem competência para apreciar o pedido de ressarcimento. Essa questão já foi até enfrentada antes aqui no meu voto, né? Também diz que havia irregularidades consistentes, né, que motivaram aí o descumprimento da portaria CAT 17 e que realmente deve ser aplicado o artigo 426A do RICMES e que a decisão do STF e o mandado de segurança não são aplicáveis, em especial a questão aqui do mandado de segurança, que a decisão judicial ela teria efeitos a partir do seu ajuizamento, que foi 26 de 8 de 2020. Muito bem, então eu passo aqui colocados, então, os aspectos controvertidos, né, da LIDE, eu passo, então, a julgar o mérito, né, a apresentar meu voto. Sobre a questão da ilegalidade do pagamento do ICMS-ST, registro que sempre proferi voto no sentido da aplicabilidade do artigo 426A do RICMES, combinado com o artigo 2º, parágrafo 3º-A e artigo 150, inciso 1 da Lei 6374, 89, e inclusive com precedente desta Câmara,
o AIN 4, 125, 804, dígito 6. Entretanto, eu reformulei meu entendimento como registro aqui no AIN, já mudei meu entendimento em julgamentos anteriores, como no AIN 4, 148, 615, dígito 8, também da segunda Câmara Julgadora. Então, os fundamentos são os seguintes. São, basicamente, por dois aspectos. O primeiro aspecto diz respeito a um mandado de segurança que foi impetrado aqui pelo contribuinte, tendo por objeto a não sujeição do contribuinte à hora autuada ao pagamento da antecipação do ICMS-ST, instituída pelos artigos 426-A, parágrafo 1º, e seguintes do Decreto 45.490, tendo logrado êxito nesse mandado de segurança com trânsito em julgado operado em 15/10/2021, folhas 2.112, antes, portanto, da lavratura do presente AIN, que se deu em 28/3/2022. Não havendo que se falar em concomitância, artigo 30 da Lei 13.457, parágrafo 1º, já que estamos dentro da coisa julgada e não de demanda judicial em curso. Trago à colação a emenda do referido acórdão do Tribunal de Justiça, que que reformou a sentença de primeira instância e deu provimento ao apelo do contribuinte no âmbito judicial. Então, conforme documentos de folhas 2065 e seguintes, é inegável que o contribuinte obteve decisão judicial definitiva favorável, cuja norma individual e concreta deve prevalecer por ter sido introduzida regularmente no ordenamento jurídico. Observo que houve pedido expresso de medida judicial de afastamento da exigência fiscal com fundamento no artigo 426-A do RICMES, sem especificar períodos de apuração ou lançamentos fiscais. Conferir folhas 2102 e 2103. O objeto da ação judicial diz respeito a toda e qualquer exigência do fisco tendente ao pagamento do imposto por substituição tributária pela CBD na entrada de mercadorias de outro Estado com fundamento no artigo 426-A. Logo, a decisão se aplica ao caso vertente pela inexistência de relação jurídica tributária entre o fisco e a recorrente força da decisão judicial passada em julgado, não obstante o período de apuração ser maio de 2017. Então, eu faço algumas ponderações aqui, que nós estamos aqui discutindo a relação jurídica tributária que foi resolvida no processo judicial, né? Então, tendo em vista que o crédito tributário do item 1 do AIN está sendo exigido com fundamento no artigo 426-A do RICMES, indisputável que a decisão judicial intestina tem perfeita aplicação na espécie pela reconhecida inexistência de relação jurídica tributária entre a fazenda do Estado e o autuado, independente da data no fato. É certo que, quando se constitui o crédito tributário pelo lançamento, não se constitui direito novo, eis que já havia uma relação jurídica pré-existente que surgiu com a ocorrência do fato gerador. No presente caso, o lançamento foi de ofício em razão de uma infração fiscal pelo descumprimento da obrigação tributária pelo autuado antes da impetração do mandado de segurança, em decorrência do fato gerador. No entanto, pelo lançamento de ofício, instalou-se outra relação jurídica. O relevante juridicamente é que há uma norma individual e concreta vigente que impede a exigência fiscal objeto deste AIN, eis que a decisão judicial declarou a inexistência de relação jurídica entre a fazenda e o contribuinte, em função da inaplicabilidade do artigo 426-A do RICMES. Se o crédito tributário exigido decorre de relação jurídica entre o fisco e o contribuinte, tendo por fundamento o artigo 426-A, forçoso concluir que a referida decisão do Poder Judiciário tem total aplicação na espécie. O que está em jogo é a validade e a vigência da relação jurídica e não a data da ocorrência do fato gerador. Assim é que, no âmbito dos três poderes, eu faço algumas ponderações aqui a respeito do papel do judiciário, né, que, então, deve respeitar aqui as decisões judiciais. Também menciono aqui o artigo 5º, inciso 36 da Constituição, que deve ser respeitada a coisa julgada, né? E assim sendo, por tais aspectos e motivos, eu estou cancelando o item 1 do AIN. Mas também avanço num outro fundamento que também justifico aqui o cancelamento do item 1, né? Que é a violação ao artigo 99 do Código Tributário Nacional, né? Então, eu trago aqui que o artigo 2º, parágrafo 3º-A, em artigo 60, inciso 1 da Lei 6374/89, prescreve de forma genérica que o pagamento do imposto pode ser antecipado,
relegando sua regulação para uma norma infralegal de competência do Poder Executivo. Por sua vez, o artigo 426-A, inciso 1 e 2, parágrafo 1º do RICMES, assim prescreve, de tal modo que se verifica que não se trata de autorização para que a norma regulamentar possa alterar o critério temporal da regra matriz de incidência, mas sim a possibilidade de regulamentar a antecipação do vencimento do imposto. Então, o que eu trato aqui é o seguinte, que o artigo 426-A não antecipou o vencimento, mas sim alterou o critério da regra matriz, e por isso demandaria lei, não decreto, né? Essa é a lógica aqui do meu raciocínio, né? Então, diante disso, tal procedimento, tal previsão legal, né, o artigo 26-A, então, ele afronta o artigo 99 do Código Tributário Nacional, né, que claramente diz o seguinte, abro aspas, o conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em função dos quais sejam expedidos determinados com a observância das regras de interpretação estabelecidas nessa lei. Então, diante desses aspectos, né, eu invoco também, né, como fundamento, né, o tema 456, que a doutora Gabriela disse aqui, né, com repercussão geral, que muito embora diga respeito à legislação do Rio Grande do Sul, né, na verdade, ele tem aqui mutatis mutandis, né, tem aplicação aqui, que a regra é muito parecida, inclusive no AIN 4, 136-2 da 6ª Câmara Julgadora foi nesse sentido, né, até o julgado, eu até conheço aqui a questão, esse julgado que eu menciono aqui, ele foi até reformado na Câmara Superior, mas ele faz aqui, eu trouxe um trecho do acórdão, né, dessa 6ª Câmara, que ela mostra a semelhança, a grande semelhança entre a legislação do Rio Grande do Sul e a legislação do Estado de São Paulo, né? E, então, o meu fundamento principal nesse aspecto é a violação do artigo 99 do CTN, e não necessariamente eu utilizo como fundamento apenas a decisão do Supremo, né? A decisão do Supremo eu utilizo como parte do meu fundamento, né? Então, eu queria deixar registrado isso. Bom, então, por tais fundamentos, né, então eu utilizo aqui 2 fundamentos aqui para justificar o cancelamento do item 1, eu estou conhecendo do recurso de ofício e negando o provimento. Em relação ao recurso ordinário, eu conheço em parte do apelo e na parte conhecida eu dou provimento para cancelar o AIN. Esse é o meu voto e eu, então, submeto aos meus pares para discussão. Boa tarde, bom dia a todos, doutor Edivaldo, cumprimentá-lo pelo voto normalmente, já tivemos essa discussão outras vezes, né? Eu preparei uma manifestação que é, não, nos mesmos termos que já foi do processo anterior, né, para a gente manter a coerência, inclusive, sim, claro. mas eu não sei se vai haver alguma manifestação por parte dos juízes fazendários, né, para ver se eu faria isso ou se Tabiro, eu acho que era pertinente não vale a pena você fazer nesse apresentar momento, pedir vista, então a sua manifestação. Já posso colocar? Pode Tá. Colocar, pede. Tá ótimo. Eu Aí concedo, aí você Tá, coloca. ok. Já vou pedir, então. Para os demais Perfeito. juízes verificarem a posição, né, da representação, Perfeito. né? E acho que é importante aqui para os debates aí, a gente já ter a sua posição. Pronto. Já pedi, doutor Ivaldo. Pronto, está concedida. Só estou acabando aqui, que eu não tinha atento. Ótimo, Tá obrigado. Bom, já vou só um segundo. Tá, sem problema. Eu cumprimento o doutor Orivaldo pelo voto. Conseguiu manifestar aí o entendimento. Cumprimento a doutora Gabriela também pela sustentação oral, pela objetividade também, mas eu já adianto que eu vou acompanhar o voto, ainda que respeitosamente aí ao doutor Tabir que vai se manifestar, mas eu, como já é conhecido, a manifestação já é conhecida, e aí eu já adianto que eu vou acompanhar, tá?
Tabir, vamos aguardar. Já estou. Isso, só um segundo que eu já estou aqui. Não, tranquilo, a gente aguarda, vamos só aguardar o Tabir Um terminar aqui. segundo. Tabir, assim que você registrar a sua manifestação, por favor, pode nos apresentar. Já vou, já estou. Acho que já está disponível, mas a questão já foi colocada nas outras vezes, inclusive o doutor Marcos estava presente na outra sessão. Na verdade, quanto ao tema 456, tem uma questão que, embora o doutor Orivaldo tenha colocado que o artigo 61 também seria de forma genérica, a apresentação entende de modo diverso, né? Inclusive lá no tema 456, quando foi votado, teve até uma menção de uma ADI, da lei baiana, que tem um artigo que chama o artigo 12A também, e que validou aquela forma de cobrança, né? Dizendo que naquele caso especial tinha a lei determinava o fato gerador na entrada, né? E então a gente entende que o 61 é e ele faz, às vezes, aí, do suporte legal para a utilização do 426A. Essa é a primeira tese, né? E, nesse sentido, também, com relação ao CTN, artigo 99, que, como o próprio artigo 61 seria esse supedâneo, não haveria afronta ao 99. Né? E quanto ao mandado de segurança, que é a segunda questão também, é que houve outro processo, que é o AI 414122330, e que foi convertido em diligência para a Procuradoria, e ela se manifestou dizendo, né, que eu tinha sido impetrado, ajuizado em 26/8/2020, transitado em julgado, infavorável em 15/10/2021, mas que a coisa julgada só tem efeito a partir do ajuizamento da ação e não possui um mandado de segurança e efeitos retroativos. E nesse sentido, como as operações referentes a maio de 2017, e levando em conta o 144 do CTN, que é a lei, né, é a data do fato do gerador, então que não seria aplicável nesse caso também. Nesse sentido, né, já foi apresentado outra vez, e são essas duas considerações, basicamente, aí a colocar. Obrigado. Obrigado, Tabir. É uma manifestação muito bem fundamentada, né? E o tema realmente ele provoca discussões mesmo. O doutor Pérez, eu gostaria de ouvir o doutor Vinícius, inicialmente, antes de me manifestar, poderia ser? Bom dia a todos, parabéns pelo voto, doutor José Orivaldo. Eu estou lendo a manifestação do doutor Tabir também aqui agora, para poder me posicionar. Então, só preciso de uns 5 minutinhos, Não, sem 2 problema. minutinhos, por favor. Vinícius, fica tranquilo, sem problema nenhum. Tempo que for necessário. Mas, doutor Marcos, se o senhor quiser ir se manifestando, enquanto isso eu estou acabando de ler aqui já, tá? Vou aguardar.
Doutor José Orivaldo, eu vou acompanhar o senhor, tá, no voto. Ah, sim, ministro. Obrigado. Obrigado pela intervenção. Pois bem, senhor presidente, parabenizo pelo voto, assim como pela manifestação da doutora Gabriela. Eu deixei para manifestar após, porque eu estava no julgamento do outro processo no dia 15 de agosto, como bem colocou o doutor Tabir, e naquele momento eu seguia a doutora Maria Alice. Foi o voto do doutor Douglas. Na realidade, lendo o voto do doutor Pérez, com mais critério, comparando, trouxe argumentos em que pese ser a mesma linha, né? Que pese ter a mesma linha, existem argumentos que me convenceu e me fez repensar sobre a matéria. Então, da mesma forma que o senhor, doutor Pérez, eu estou reformulando o meu entendimento e acompanhando. Parabenizo aí, novamente. Muito obrigado. Obrigado, doutor Marcos. Obrigado pela intervenção de todos. Tabir aí, renova aí meus parabéns aí pela manifestação, muito bem fundamentada. Né? Bom, diante então da intervenção de todos, eu estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para acordo de votação. Todos confirmados, processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso ordinário, recurso de ofício conhecido e negado provimento. Recurso ordinário, conhecido em parte, na parte conhecida, provido para cancelar o item 1 em unanimidade, nos termos do voto relator. Julgamento, então, encerrado. Agradeço a presença da doutora Gabriela mais uma vez e passamos, então, ao próximo processo da pauta. Muito obrigada, um excelente dia a todos. Obrigado. Então, passamos, então, ao próximo processo da pauta, o Barcelona Comércio Varejista e Atacadista S.A., o AIN é o 4088762. O relator é o doutor Douglas. Está aqui presente também a doutora Rayane, e também vai ter a sustentação oral da doutora Dayana, né? Então, pela sequência aqui, nós vamos ouvir primeiro, né, a doutora Rayane, mas antes disso eu peço, então, ao ilustre relator para que nos apresente o processo, um resumo do processo. Em seguida, eu abro a palavra às ilustres advogadas. Doutor Douglas, com a palavra. Presidente, bom dia a todos de novo. Eu já peço aqui para habilitar para eu editar, que eu já vi um erro aqui. Tá bom, sem problema. Eu já está habilitado. Tá. Então, bom dia a todos de novo. É um processo com 2 infrações. É um recurso de ofício. Inicialmente, assim, quando é recurso de ofício e poucas infrações, a gente acha que é um processo simples. Esse processo aqui, ele tem bastante coisa. Então, vamos lá. O contribuinte teria cometido as infrações relativas ao pagamento de imposto, deixou de pagar o ICMS devido no valor ali indicado, no período de janeiro de 2011 a maio de 2011, nas datas e montantes indicados no demonstrativo anexo 1, face ao recebimento de mercadorias tributadas sujeitos ao regime de substituição tributária, acompanhado de documentos fiscais inábeis, em razão de não atender o previsto no parágrafo 1º, item 3 do artigo 59 do RICMES, tendo sido desclassificados nos termos do artigo 184, inciso 1 do RICMES. A emissão dos documentos fiscais foi atribuída à Vila e Ferreira Comercial,
a qual foi incluída no rol de empresas controladas pelo Grupo Vila Nova, responsável pela prática de fraude fiscal estruturada, constatada pelo Fisco Paulista através de investigação e diligências realizadas pela DEAD, que identificou um complexo esquema de evasão fiscal que ocasionou prejuízos milionários ao erário paulista e à sociedade, conforme cópias dos relatórios e documentos fiscais que seguem juntados ao presente. Nos termos do artigo 12, inciso 1 do RICMES, o ICMS-ST devido às operações foi cobrado por solidariedade da incorporadora Companhia Brasileira de Distribuição. E infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria, ou ainda quando couber na prestação de serviço. Recebeu e estocou no período de janeiro a maio de 2011, mercadorias do valor total ali indicados, acompanhado de documentação fiscal hábil, conforme o artigo 184 do RICMES, uma vez que os documentos que acobertaram as operações foram considerados inábeis e, em consequência, desclassificados. A emissão dos documentos fiscais foi atribuída à empresa Vila e Ferreira Comercial, a qual foi incluída no rol de empresas controladas pelo Grupo Vila Nova, responsável pela prática de fraude fiscal estruturada, constatada pelo Fisco Paulista através de investigação e diligências realizadas pela DEAT, que identificou um complexo esquema de evasão fiscal que ocasionou prejuízos milionários ao erário paulista e à sociedade, conforme cópias dos relatórios dos documentos fiscais que seguem juntados ao presente. Também nos termos do artigo 12, inciso 3 do RICMES, o imposto devido às operações foi cobrado por solidariedade da incorporadora Companhia Brasileira de Distribuição. Notificadas do AIN apresentaram defesa, que eu vou deixar para a patrona se manifestar. Foi apresentada a manifestação fiscal em que o fiscal atuante pugnou pela manutenção da infração. O julgamento foi convertido em diligência para atestar a tempestividade das defesas. O julgamento foi convertido de novo em diligência para que, visto a falta de comprovação de fraude ou simulação por parte do autuado e solidário, encaminhe-se ao órgão autuante para que junte aos autos a notificação de que trata a linha B do inciso 2 do artigo 267 do RICMES. Após retorno a este órgão de julgamento, o autuado apresentou petição requerendo o reconhecimento da retroatividade benigna para que fosse reconhecida a redução do percentual de multa aplicado no percentual de 50% para 35%. A diligência foi cumprida, informando que não foi realizada a notificação questionada pelo julgador tributário. O FR autuante se manifestou pela manutenção do AIN. Sobreveio decisão que julgou improcedente o AIN. A representação fiscal apresentou parecer em recurso de ofício, em que se manifestou pelo não provimento do recurso. A solidária e a autuada apresentaram contrarrazões ao recurso de ofício. Em julgamento perante a terceira Câmara Julgadora, a Câmara, por maioria de votos, houve por bem anular a decisão recorrida para que outra fosse proferida, analisando-se os demais argumentos apresentados em sede de defesa. Eu não pus aqui no relatório, mas aqui só merece destaque, e eu pus lá no voto, merece destaque aqui que a decisão do TIT, da terceira Câmara, a rigor ela tinha, ela só não concordava com a anulação da multa do item 2.2, e a rigor era para manter, mas houve por bem anular inteira para que houvesse manifestação total sobre os argumentos de defesa, enfim. Aí a autuada apresentou petição, responsável também. Foi apresentada contrarrazões ao recurso de ofício pela autuada solidária. A autuada solidária apresentada na manifestação sobreveio nova decisão de primeira instância, julgando improcedente as acusações, deixando de exigir o imposto e a multa nele proposto, com a apresentação de recurso de ofício. Aí teve a apresentação de recurso de ofício em que a representação fiscal pugnou pelo seu provimento, autuada e solidária apresentaram contrarrazões ao recurso de ofício. Este é, em síntese, em breve síntese, o relatório. Eu não entrei nas questões meritórias para deixar para as patronas e a representação se manifestar. Esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutor Douglas. Eu passo, então, a palavra à doutora Rayane Dornelas,
para que apresente a sua sustentação oral pela Barcelona. Doutora Rayane, com a palavra, pelo prazo de 15 minutos. Muito obrigada, um bom dia a todos. É um prazer estar aqui fazendo a sustentação oral para esta Câmara. Eu gostaria de pedir licença para poder compartilhar um PowerPoint que eu fiz, porque vai ajudar, pelo menos esta é a intenção, na questão processual. Porque neste processo temos um grave problema processual cometido pela Fazenda. Então, se os julgadores permitirem... Pois não, doutora, por favor. Os senhores estão conseguindo ver a minha tela? Sim. Certo. Vamos lá. Temos aqui um histórico processual deste auto de infração. Como bem já descreveu o relator, o Dr. Douglas, tivemos uma primeira decisão da DTJ, na qual julgou improcedente o auto de infração. Em seguida, nós temos a interposição de recurso de ofício, que requereu que todos os fundamentos apresentados... Alô? Oi? Pois não, eu só tossi aqui, desculpe. Desculpa. Voltando. Que teve um parecer de recurso de ofício que requereu que o auto de infração fosse restabelecido. Consequentemente, teve as contrarrazões para que a decisão da DTJ fosse mantida. E, em sede de julgamento pela terceira Câmara Julgadora, de modo acertado e preciso, ela manteve a decisão da delegacia, da DTJ, no intuito de excluir a solidária, que é a CDB, cancelar integralmente o item 1.1 do auto de infração e o imposto e os juros do item 2.2, por causa de ausência de fundamentação legal. Só que ela determinou que o auto de infração fosse devolvido para a primeira Câmara, a primeira instância, para poder ter uma reanálise da multa do item 2.2. Então, aqui nós temos que o auto de infração com relação ao item 1.1 e com relação ao imposto e juros do item 2 já foram julgados. Só teria o retorno do processo para que o julgador de primeira instância julgasse a multa do item 2.2. Então, quando a gente analisa esse cenário, nós percebemos que a FESP, ela poderia muito bem ter entrado com recurso especial contra a decisão da terceira Câmara Julgadora com relação a este cancelamento do item 1.1 e do item 2.2, do item 2.2 com relação ao imposto e aos juros. Só que a FESP, ela não fez isso. Então, com relação a estas matérias, repito, cancelamento do item 1.1, cancelamento do imposto dos juros do item 2.2 e a exclusão da solidária CDB, essas matérias, elas transitaram em julgado. Houve preclusão consumativa delas, porque a FESP, ela não apresentou nenhum tipo de recurso que poderia ensejar nesta matéria, principalmente o recurso especial. Então, o auto de infração, ele voltou para a DTJ, que novamente julgou improcedente o auto de infração. Inclusive, com relação à multa do item 2.2, ela entendeu, a DTJ, que houve decadência. Então, depois dessa decisão da DTJ, houve nova interposição de recurso de ofício, que a Fazenda, neste momento processual, ela quis reapresentar, ela quis corrigir o seu erro
de não ter apresentado recurso especial quando devido, quando propício para a situação, e neste novo recurso de ofício, que está sendo objeto de julgamento neste momento, ela desejou reaver as matérias que já haviam transitado em julgado. Então, nós observamos de pronto, e isso também pode ser observado de ofício por esses julgadores, nobres julgadores, a falta de interesse recursal da Fazenda e a inovação recursal quanto às matérias elencadas, porque elas já foram objeto de julgamento pela terceira Câmara Julgadora, sem a interposição de recurso dentro do prazo estabelecido para a interposição do recurso especial. Então, frisa-se que há trânsito em julgado das matérias exclusão da Solidária CDB, cancelamento integral do item 1.1 do AIM e cancelamento do imposto dos juros do item 2.2. Então, nobres julgadores, o que temos aqui é apenas a análise do caso da multa do item 2.2. E com relação à multa do item 2.2, temos uma nítida questão de decadência. Por quê? Aqui observamos que o período de autuação é janeiro a maio de 2011. E o auto de infração ele só foi lavrado no dia 21/12/2016, com ciência pelo DEC da autuada no dia 22/12/2016, ou seja, mais de 5 anos após a ocorrência do fato gerador. Então, temos que há uma nítida decadência. Este, inclusive, é o posicionamento do TIT com relação a essa mesma matéria que já foi julgada, um caso idêntico, completamente idêntico, com a mesma autuada, inclusive, e temos o caso, e são julgamentos recentes, um foi do dia 23 de junho de 2023, o outro do dia 7/7/2022, o caso idêntico, que é temos exemplos aqui do auto de infração 4088.570, dígito 7, e o 4086.904, dígito 0. Além disso, em casos similares, temos julgados recentes da semana passada, que foi do dia 3/10 e do dia 5/10, no qual o TIT também reconheceu a decadência. Vou citar os julgados. É o auto de infração 4068.105, dígito 1, 4071.987, dígito 0. Além disso, temos julgados de agosto, que também foi reconhecida a decadência com a mesma autuada, o auto de infração 4068.106, dígito 3, e o auto de infração 4071.783, dígito 5, que foi julgado no dia 22 de maio de 2018. Então, temos casos idênticos que foi reconhecida a decadência e casos similares, todos eles com a mesma autuada, em que houve a ocorrência da decadência e esta foi reconhecida pelo TIT. Além disso, é importante registrar, volto aqui à exibição dos slides, com a licença, que pode-se ter o argumento tem-se o argumento fazendário de que, como houve essa questão de fraude da empresa Vila, houve uma ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Contudo, nós observamos que não há nenhuma prova nos autos, até porque a Barcelona ela não contribuiu para esta fraude de outra empresa, que não tem nada a ver com ela. Não há nos autos nenhuma prova cabal de que a Barcelona tenha praticado fraude estruturada, simulação ou dolo ou agiu com dolo. Isto foi muito bem analisado pela primeira instância e consta nas folhas 2977 do auto de infração.
E o reconhecimento da decadência da multa do item 2.2 também consta de forma nítida e expressa na decisão da primeira instância, nas folhas 29, 7 e 3. Observamos que o TIT segue o entendimento do STJ de que dolo não se presume, ele deve ser comprovado. E é o que observamos neste processo, de que não há nenhuma prova de que a fraude estruturada praticada pela empresa Villa não tem nenhuma relação com a Barcelona. É uma empresa independente da Barcelona. Se ela cometeu a fraude estruturada, com perdão da palavra, é um problema dessa empresa Villa e não da Barcelona. Não há provas, não há nada, apenas suposições que o fisco achou por bem imputar a Barcelona só porque a Barcelona comprou mercadorias dessa empresa Villa. E essa compra da Barcelona, ela foi de extrema boa-fé, tanto é que na época da operação, ela fez todo o cadastro da empresa Villa, procurou no Sintegra, escriturou toda a negociação. Então, essa questão de que houve falta de pagamento é inverídica, porque a gente está tratando aqui, volto à exposição dos slides, de um caso de ICMS por substituição tributária. Quando temos a substituição tributária, temos o fabricante, que é o substituto, que ela é a empresa obrigada a declarar em dia e pagar o ICMS. Essa empresa, ela vendeu a mercadoria para a Villa Ferreira, que é a primeira substituída, e a Villa Ferreira vendeu a mercadoria para a Barcelona, que é a segunda substituída. Então, de acordo com as normas do ICMS vigentes no Brasil, observamos que a obrigação de pagar o ICMS é do fabricante e não da Barcelona. A Barcelona é a segunda substituída. E a Barcelona ela só poderia ser imputada a responsabilidade de pagar o ICMS caso o fisco tivesse feito a autuação na fabricante e constatado que a fabricante não recolheu, não cumpriu com as suas obrigações tributárias. Contudo, o fisco paulista não fez esta diligência das fabricantes que estão situadas no próprio estado de São Paulo e o fisco achou por bem imputar a Barcelona, que estruturou toda a sua contabilidade. Então, essa falta de pagamento não tem relação com a Barcelona. Se houve falta de pagamento de imposto, o fisco deve ir atrás de quem tinha obrigação de pagar este imposto, que era o fabricante. Então, nobres julgadores, eu pleiteio que a decisão da DTJ seja mantida pelos seus próprios fundamentos, porque houve decadência, houve escrituração do pagamento nos registros contábeis e a decisão do TIT é de que a posição da Câmara Superior do TIT é a de que, tendo os registros contábeis fiscais, há como comprovar a atividade e ela ser homologada, e o fisco não fez isso pelo prazo de 5 anos, então houve decadência. Não há comprovação nenhuma de fraude, dolo ou simulação para que a regra do artigo 150, parágrafo 4º, não seja aplicada neste caso. E, por fim, reitero que a FESP cometeu um erro gravíssimo de normas processuais, porque está tentando reapreciar a matéria já transitada em julgado. Muito obrigada pela atenção de todos, estou aqui à disposição para eventual esclarecimento. Parabenizo a doutora Rayane pela sustentação oral, muito didática aí na apresentação dos seus argumentos, ajuda muito a
a exibição aí das informações, né? E passo, então, a doutora Daiane vai sustentar, doutora? Bom dia, senhor presidente. Na verdade, eu quero parabenizar a doutora Rayane, que trouxe argumentos tão claros, inclusive, que reflete a CBD. Então, eu imagino que não seja necessário replicar e repetir o que ela falou, que perfeitamente demonstra o que nós estamos defendendo nos autos. Tá bom, doutora Daiane, obrigado, então, pela breve manifestação, né? Reiterando, então, a apresentação muito bem apresentada pela doutora Rayane, né? Então, eu passo, então, a palavra ao ilustre relator para que apresente seu voto. Doutor Douglas, com a palavra. Parabenizo aí a doutora Rayane pela sustentação oral. E aí eu já passo a leitura do voto. Só com relação... Depois eu faço a ponderação com relação os pontos que ela colocou, alguns pontos. Então, é um recurso de ofício, então trato inicialmente da decadência. Conforme constou da decisão recorrida, houve reconhecimento da decadência com consideração da tese apresentada pela autuada nos seguintes termos. Aí eu transcrevo aqui trecho da decisão recorrida. O demonstrativo do débito fiscal identifica individualmente as operações de que tratam a auto-infração. Os lançamentos são identificados documento a documento, com data precisa. Logo conclui-se que a acusação não se embasa em levantamento fiscal, mas em período de apuração certo determinado. O período de apuração é mensal, sendo distinto do período anual regularmente utilizado em levantamento fiscal. Prescreve o artigo 35 da Lei 6374, que o lançamento do imposto é feito nos documentos, nos livros fiscais, com a descrição da operação ou prestação, na forma prevista em regulamento. Parágrafo único, essa atividade é de exclusiva responsabilidade do contribuinte, ficando sujeito à posterior homologação pela autoridade administrativa. O contribuinte autuado é obrigado, no último dia do mês, a realizar mensalmente, pelo regime periódico de apuração do ICMS, a apuração pela diferença do resultado entre créditos e débitos e, por consequência, a entregar a AGIA. A AGIA é um instrumento por meio do qual o contribuinte inscrito no cadastro de contribuintes e obrigado à escrituração de livros fiscais deve declarar o resumo de suas informações econômico-fiscais segundo o regime de apuração do imposto a que estiver submetido ou conforme as operações ou prestações realizadas no período. Sendo essa atividade declarativa, por meio da entrega de GIA, que será homologada pela autoridade por meio do lançamento por homologação. No entanto, o prazo para homologação acaba transcorrendo sem o respectivo lançamento. O lançamento reporta-se a data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Assim, o direito de a fazenda constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos contados, do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, artigo 173 do CTN. Neste diapasão, sendo o ICMS apurado e lançado por período certo de tempo mensal, nos presentes autos, o prazo de decadência se inicia no primeiro dia do exercício seguinte, do mês seguinte, e o direito de constituir o crédito tributário do ICMS, no presente caso, bem como a sanção tributária multa, é decadente para os períodos anteriores a julho de 2011. Assim, estão extintos por decadências itens 1.1, 2.2, dose de infração e epígrafe. Entretanto, apesar de admirável linha de raciocínio esposada, como a jurisprudência tem tratado o tema, inclusive quanto ao ICMS. Em 12 de agosto de 2009, o STJ julgou o recurso especial 973733, Santa Catarina, com o acórdão submetido ao regime do antigo CPC, regime dos recursos repetitivos, de relatoria do ministro Luiz Fux, assim emendado. Aí, deixa eu só resumir aqui. Na verdade, ele fala o seguinte, que não há que se falar em aplicação cumulativa dos prazos, na verdade, e aí, para concluir aqui, na verdade, o acórdão do STJ fala o seguinte, quando houver pagamento e não houver dolo, fraude ou simulação, aplica-se o artigo 150, parágrafo 4º, se não é o 1731. Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo decadencial se encerra depois de transcritos
5 anos do fato gerador, conforme regra do artigo 150, parágrafo 4 do CTN. Nas ausência de pagamento antecipado, nas hipóteses de dolo, fraude ou simulação, o lucro decadencial para constituir o crédito tributário é contado no exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado nos termos do artigo 173.1. No caso em que se apresente novo comprovação de pagamento a menor, ainda que por amostragem, de modo que os meses de janeiro a maio de 2011 não se encontram decaídos, uma vez que a notificação de lançamento ocorreu no dia 21/12/2016, tendo, portanto, prazo de 5 anos. Por outro lado, deve ser mantida a decisão recorrida quanto às infrações cometidas. E, no caso, peço venha para transcrever os trechos da decisão recorrida, com as quais concordo, e me utilizo como fundamento e razão de decidir. Aí, do polo passivo responsável solidário, relatório reservado apresenta o resultado das investigações que identificam o fornecedor Vila Ferreira, dentre outras empresas, num complexo e milionário esquema de evasão fiscal. Sobre as ações fiscais recomendadas, o relatório propõe a possibilidade de responsabilização dos seguintes contribuintes. Responsabilizar o ônus tributário para a Vila Ferreira, quando a mesma ainda operava de fato, e, se possível, ao Grupo Vila e seus responsáveis das seguintes empresas: S.A. de Oliveira Bazan, Master Comercial e Congresso do Brasil. Não foram responsabilizados nenhuma das empresas indicadas no relatório reservado, sendo elencada como responsável solidário a empresa descrita no item 7 do relatório circunstanciado. A Barcelona foi incorporada pelo Grupo Sendas, com sede no Rio de Janeiro, e posteriormente incorporada pela Companhia Brasileira de Distribuição, com sede na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, a qual foram atribuídas as responsabilidades da incorporada. Assim, foi indicado como responsável solidário a empresa Companhia Brasileira de Distribuição. Retornemos às provas. Pelos documentos juntados, ficou plenamente comprovado que a empresa autuada, Barcelona Comércio Varejista Atacadista, foi incorporada pelas empresas Sendas, distribuidora, com sede na cidade de São João do Meriti, no Rio de Janeiro. Em outros termos, Barcelona não foi incorporada pela Companhia Brasileira de Distribuição. Os documentos comprovam que ocorreu cisão parcial da empresa Sendas Distribuidora com incorporação da parcela do patrimônio líquido das Sendas pela Companhia Brasileira de Distribuição. Na incorporação da parcela do patrimônio líquido das Sendas pela Companhia Brasileira de Distribuição, não consta em documentos os laudos juntados aos autos que parte do patrimônio líquido da Barcelona tenha sido transferido para a Companhia Brasileira de Distribuição. O artigo 132 do CTN é cristalino que, na incorporação do estabelecimento com continuidade da exploração da atividade, o incorporador responde pelos tributos relativos ao estabelecimento incorporado. Nesses termos, a incorporadora Sendas responde pelos tributos devidos pela Barcelona. Assim, a incorporadora Sendas é quem deveria figurar na IN como responsável solidário pelos tributos devidos por Barcelona. Nesse ínterim, fica excluída do polo passivo, enquanto responsável solidário, a empresa Companhia Brasileira de Distribuição. Fraude é a linguagem jurídica. A fraude não se deduz ou presume, se prova. Não se pode atribuir a terceiro a acusação de fraude por arrastamento ou unicamente em convicção do autuante, sem nenhuma prova nos autos a respaldá-las. Nesse sentido, o artigo 34, parágrafo 1º da Lei 13.457 prescreve: o auto de infração deve ser instruído com documentos demonstrativos e demais elementos materiais comprobatórios da instrução. A acusação de participação do contribuinte substituído no esquema de fraude demanda a comprovação da participação indicando que o contribuinte substituído praticou ou participou da fraude para que se dê a lavratura imediata. Então, na responsabilidade solidária, nos termos do CTN, só existem duas espécies de sujeito passivo da obrigação solidária principal: o contribuinte e o responsável, artigo 121 do CTN. Quanto aos documentos juntados aos autos, denota-se que tratam de responsabilidade por substituição tributária por operações subsequentes. Em relação ao ICMS, conforme a prescrição do artigo 6º, e no 9º da lei, no âmbito da lei complementar 86, a responsabilidade também poderá ser atribuída por substituição no caso em que a lei determine que o responsável assuma o lugar do contribuinte para fins de pagamento do ICMS. Essa atribuição poderá se dar em relação a mercadorias, bens ou serviços, poderá referir-se ao imposto incidente sobre uma ou mais operações ou prestações,
sejam antecedentes, concomitantes ou subsequentes, abrangendo, inclusive, o valor decorrente da diferença entre alíquotas interna e interestadual nas operações e prestações que destinem bens e serviços ao consumidor final localizado em outro estado, que seja contribuinte do imposto. Assim, temos os fabricantes, que são os substitutos tributários, e os substituídos Vila e Ferreira Comercial e Autuado Barcelona Comércio Varejista e Atacadista. O relatório reservado comprovou cabalmente a prática de fraude estruturada pela Vila e Ferreira. Se não bastasse, Vila e Ferreira, sendo o contribuinte substituído, deveria recolher o tributo, mas quedou-se inerte. Vila e Ferreira não pode recolher ICMS por substituição tributária e, provada a fraude estruturada, deveria ser autuado com fundamento na linha A do inciso 2 do artigo 267 do RIC. Porém, foi lavrado aí contra a segunda substituída na cadeia, autuada Barcelona, por fraude estruturada. Não há nos autos nenhuma prova cabal que Barcelona praticou fraude estruturada ou simulação. Aliás, a acusação de fraude ou simulação tem que ser provada. Desta forma, não provada a fraude ou simulação, o órgão julgador de primeira instância promoveu diligência para que fosse juntado aos autos a notificação de que trata a linha B do inciso 2 do artigo 267 do RICMES. E aí, o órgão autuante expressa aqui: temos informar que não foi efetuada a referida notificação solicitada e também fundamento que não efetuou a notificação pelos seguintes motivos, que eu vou deixar de ler aqui. Em que pese o entendimento do órgão autuante, não ficou comprovado que Barcelona praticou fraude estruturada, tampouco simulação. Logo, Barcelona varejista deveria, antes da lavratura, ter sido notificado a recolher o débito não declarado com fundamento no artigo B do inciso 2 do artigo 267 do RICMES. Assim, não deve ser mantida a acusação do item 1.1 da auto-infração. O responsável solidário trata sobre a responsabilidade, o parágrafo 1º, inciso 11 do artigo 11 do RICMES. Da leitura da descrição material das infrações, tanto no item 1.1 quanto no item 2.2, não consta no corpo do auto de infração a descrição em linguagem escrita da indicação dos dispositivos normativos relativos à supletividade ou à solidariedade, de modo a fundamentar o suporte normativo dos itens 1.1 e 2.2 atinente à exigência do tributo diretamente da autuada. Na verdade, o nome está explícito ou mesmo sugestivo ao enquadramento jurídico do artigo 66C da 6374, ao artigo 267.2 e ao parágrafo 1º e o inciso 11 do artigo 11 do RICMES. Pode-se levar a entender que o órgão julgador pode corrigir a falta da descrição material de que trata a responsabilidade tributária, não pode, é o que prescreve o artigo 13 da Lei 13.457. O órgão julgador pode corrigir erros de fato, não pode corrigir erro de direito, isto é, faltou no corpo do auto de infração a descrição material da atribuição da responsabilidade tributária, com fundamento no parágrafo 1º e o inciso 11 do artigo 11 do RICMES. A responsabilidade tributária é atribuída somente nas hipóteses expressamente prescritas em lei, para pessoas que não estejam inseridas na sujeição passiva da regra matriz de incidência tributária, no caso do CMS. Dessa forma, para que haja atribuição da referida responsabilidade, é necessário preenchimento das hipóteses expressamente prescritas na legislação tributária. O preenchimento das referidas hipóteses, por sua vez, necessita da devida fundamentação, acompanhada da linguagem das provas em direito admitidas, que venham a subsumir a hipótese normativa da norma geral em abstrato que verse sobre o tema da responsabilidade. Nos presentes autos, verifica, entretanto, que os requisitos não foram cumpridos, ou seja, a ausência de menção a qual norma geral e abstrata a responsabilidade estaria amparada, ou seja, quais foram os fundamentos legais da atribuição, em especial ao primeiro núcleo infracional. Nesse diapasão, não pode prevalecer os itens 1.1 e 2.2 por erro de direito na descrição material das infrações pela falta na descrição de que trata a responsabilidade tributária com fundamento parágrafo 1º, no inciso 11 do artigo 11 do RICMES. Então, a decisão recorrida julgou improcedente as acusações contidas na peça acusatória, deixando de exigir o imposto e a multa no propósito. E aí eu posso falar aqui, merece destaque o fato de que, de acordo com o voto vencedor que anulou a decisão recorrida, entendeu que a decisão anulada
apenas não sustentaria o cancelamento da multa do item 2.2. Não sustentaria na fundamentação empregada pelo juiz de piso nos seguintes termos. Mas aí ele faz aqui o destaque. Assim, considerando tão somente a penalidade multa do item 2.2 do AIN não pode ser cancelado pelos fundamentos adotados na decisão recorrida, imprescindível a anulação da decisão ACO para que outra seja proferida. Isso, pois, embora concorde com o parcela da fundamentação, a decisão deve ser integral, razão pela qual a nulidade é que se impõe. Então, portanto, com razão, o contribuinte recorrido, diante do disposto, conhecido do recurso de ofício, nega o provimento. Assim como o voto, presidente. Só, se puder permitir, se eu puder editar mais uma questão aqui, que eu encontrei um erro aqui. Na verdade, eu só vou complementar que, na verdade, apesar de eu aplicar 173, a decisão de primeira instância também aplicou 173, mas a contagem do prazo, eu só vou explicitar que a contagem do prazo aqui é anual e não mensal, tá? Só para... Tá. Então, eu vou aqui, você precisa... Bom, você precisa fazer editar o texto, né? Isso, mas já consigo, presidente. Eu só vou fazer essa correção, porque senão meu voto fica meio sem sentido. Doutor Douglas, antes de que eu abra a palavra para discussão, parece que você chegou a mencionar que ia fazer algumas ponderações sobre alguns pontos que a doutora Rayane apresentou aqui. Na verdade, eu fiz no ponto final ali, quando eu faço a menção aqui que a decisão recorrida, ela está um tanto quanto confusa, mas pelo entender aqui do geral, ela fala que não concorda com os fundamentos do cancelamento da multa do item 2.2, por falta de fundamentação, mas ele fala que a decisão tem que ser anulada como um todo, para que outra seja proferida. Na verdade, ele até fala que ele acompanha a relatora, no caso, e aí, como a decisão teria que ser única, ele faz essa menção e ele fala que ele acompanha a relatora nesse sentido. Então, por isso que a decisão foi anulada como um todo. Eu só vou ler aqui os trechos, por exemplo, ó. Diante do exposto, diverge parcialmente da relatora, mas igualmente opinando pela decisão ACO para que outro seja proferido. Ele não faz, ele está acompanhando nesse sentido, e no parágrafo anterior ele fala que, é o trecho que eu li até, assim, considerando que tão somente a penalidade, multa do item 2.2 do AIN não pode ser cancelada pelos fundamentos adotados na decisão recorrida, imprescindível a decisão da anulação da decisão ACO para que outro seja proferida. Isso, pois, embora concorde com parcela da fundamentação, a decisão deve ser integral, razão pela qual a nulidade é medida que se impõe. E aí, no final, tópico final, diverge parcialmente da relatora, mas finalmente opinando pela nulidade da decisão recorrida à CO para que outra seja proferida. Então, nesse sentido, que entendo que a decisão foi anulada como um todo, não só parcialmente. A redação aqui tá aqui, folhas 2.681, né, que está a decisão. Ela é sofrível, né? Você olha o parágrafo anterior aqui, a impressão que dá é que ele quer que anule parcialmente, né? Eu tive essa leitura. Olha, eu vou anular somente essa parte da decisão, porque ela precisa ser integral, mas eu vou anular somente essa parte da decisão para que outra seja proferida, mas com relação a essa parte. Eu tive essa impressão. E não anular tudo. Não faria sentido ele concordar em parte com a relatora, divergir no que tinha que ser divergido, né?
e aí chega na parte da fundamentação do item 2.1, ele fala, ó, aqui realmente a decisão ela peca, então ela precisa ser proferida em relação a esse ponto, precisa ser nova decisão proferida, né? Uma nova decisão proferida. Então, não sei, realmente, pelo que eu entendi do Dr. Douglas, a leitura dele é que ele acabou anulando tudo, né? Eu tive realmente dúvidas a respeito disso, apesar que aqui no último parágrafo ele fala que outra seja proferida, né? Poderia ter especificado, né, se era integral realmente, mas ficou muito, muito complicada aqui a redação, né? A redação realmente ficou muito complicada. Eu não sei aí como é que os outros juízes entendem a respeito dessa interpretação, se ela foi anulada integralmente ou não, porque realmente muda, embora o Dr. Douglas tenha mantido a decisão a segunda decisão de primeira instância, ela, na verdade, ela manteve o cancelamento, né, na prática, né, como foi da primeira decisão de primeira instância, né. Mas a questão processual, ela pode mudar tudo aí, né, assim, no âmbito já, estou pensando já na Câmara Superior, né? Uhum. O enfoque já é outro, né? Lá na Câmara Superior a respeito disso, né? E poderia até ensejar uma anulação da nossa decisão aqui até, né? Por conta disso, né? Ficou complicado. Dr. Douglas. Ficou complicado por causa da... Só uma coisa, Dr. Douglas. Pelo jeito que está escrito aqui nesse finalzinho, realmente, eu entendi o fundamento do senhor, inclusive eu concordo, entendo que a decisão foi anulada de forma integral, porque a decisão deve ser integral, razão pela qual a nulidade é a medida que se impõe. Então, embora ele tenha até, olha, eu concordaria com todos esses aspectos aqui da decisão, por afastar a solidariedade, cancelar o item 1, etc., mas a decisão deve ser integral, una, então a nulidade é medida. Então, nesse sentido, não seria uma complementação, mas seria realmente a nulidade, e é isso que a gente vai provavelmente impugnar no recurso especial, né? Mas, assim, eu acho que a conclusão logo em seguida, né, a conclusão que o senhor faz, acaba ficando um pouco em contradição. Portanto, com razão, o contribuinte recorrido, né? Teria que ser justamente o contrário. Ele não tem razão, né? Na hora em que ele... a razão não está nesse sentido de que houve essa preclusão temporal aí nesse caso, né? Tá, não, assim, eu vou ajustar aqui, né? Eu vou só fazer... Questão de ajustamento. Na verdade é porque eu coloquei depois isso aqui, né? Então, assim, não tinha essa questão, essa observação, e aí eu coloquei aqui em cima, mas aí, de fato, dá essa impressão mesmo que eu vou ajustar também. E, na verdade, a impressão que dá é aquela questão que foi ajustada no julgamento ali, né? Talvez, como o presidente comentou, talvez a ideia era manter parte da decisão e era para ser só... Aí, talvez na hora do debate foi ajustado e aí saiu assim, né? Mas quando ele fala que ele só diverge parcialmente da relatora, mas opina pela decisão ACO, se ele fosse claro aqui, opina só quanto a questão da multa do item 2.2, acho que aí ficaria mais claro, mas não sei, particularmente... E nulidade parcial, né? E tem a possibilidade, inclusive, de complementação de julgado, né? Que é uma das bolinhas, né? Inclusive, sim, né? O normal, né? É a complementação de julgado aqui, né? A gente tem aqui um procedimento, até para evitar esse tipo de confusão, né? Quando a gente detecta a necessidade de uma nulidade aqui que é parcial, né? Ou a gente faz a complementação, aí vem tudo para julgar tudo de uma vez, ou você já resolve, o item 1 está resolvido, mas volte para resolver o item 2, né? Então, mas aqui ficou realmente confuso. Doutora Rayane, por favor, está pedindo a palavra. É alguma questão? Nós estamos em debate, mas se for algum esclarecimento de fato, tudo bem. Só para, de alguma forma, tentar colaborar com o debate,
quando eles... Deixa eu compartilhar aqui a tela de novo. Na decisão, ele coloca aqui, ó, considerando tão somente a penalidade Isso. do item 2. Então, ele começa o parágrafo dando a ideia justamente dessa, que só vai voltar para reanálise o item 2.2, porque os demais ele já cancelou. Seria essa meu intuito de ajudá-los no debate. Foi, na verdade, o que eu expus aqui, né? Porque até mencionei a página aqui do julgamento, que é 2681, né? Nessa página aqui. Mas vamos lá, estamos em debate ainda. Uma coisa que poderia ser muito simples, né? No fim, cria-se... Bom, o doutor Douglas tem esse posicionamento, né? Eu não sei, Douglas, se você quer fazer alguma observação no voto a respeito disso, para... Presidente, na verdade, eu só estou ajustando aqui a sugestão do Dr. Tabir. Na verdade, eu transcrevi esses trechos, né, na verdade. Então, penso em remate que a decisão recorrida deve ser preservada, validada na posição que exclui solidário, cancela integralmente o AIM, o item 1.1 do AIM, cancela o imposto e os juros do item 2.2 do AIM. Entretanto, o cancelamento da multa do item 2 não se sustenta na fundamentação empregada ao juízo de piso, assim considerando que tão somente a penalidade do item 2 não pode ser cancelada pelos fundamentos adotados na decisão recorrida, imprescindível a anulação da decisão ACOL para que outra seja proferida. Expôs, embora concorde com parcela da fundamentação, a decisão deve ser integral, razão pela qual a nulidade é a medida que se impõe. Então, e aí, diante estou disposto, divirjo parcialmente da ilustre relatora, mas igualmente opinando pela nulidade da decisão, ocorre para que outra seja proferida. E aí eu estou colocando aqui, portanto, não procede o argumento do contribuinte autuado quanto ao alcance da decisão proferida pela terceira Câmara Julgadora deste egrégio TIT. E aí eu estou, por outro lado, não prospera o recurso de ofício. Só complementando. Douglas, só eu ia falar uma coisa para você, me fugiu aqui. Na sua visão, o que é importante aqui também, o que foi apontado do item 2 como falho na decisão, essa segunda decisão da primeira instância, que é a recorrida aqui para nós, ela cumpriu o papel dela. Sim. Ela enfrentou a questão que foi apontada lá. Isso, enfrenta e anula, né? Anula o auto por falta de fundamentação. Tá bom. Bem, o processo está em discussão ainda. Doutor Pérez, com licença, realmente o processo é bem complicado e a redação da decisão do TIT me pareceu também um pouco confusa. Mas, no final, eu entendi que anulou integralmente mesmo. Então, eu parabenizo o doutor Douglas aí pela análise do processo, que foram várias diligências no primeiro julgamento, primeira instância, outras 2 diligências no segundo, e concordo efetivamente que deve ser mantida a decisão, então vou acompanhá-lo integralmente aí. Muito obrigado. A não ser, presidente, que eu inverta esse parágrafo, esse ponto para cima, só para ser questão de conhecimento, não sei. Mas eu acho que é só em termos de formatação. Não, se quiser, aí fica a seu critério, né? Fica assim, como é questão de conhecimento, talvez seja o porque normalmente a gente faz essa... Isso, Fiz ao contrário. Para ficar estruturado da forma como a gente costuma fazer. Tá, eu vou só fazer então mais essa alteração aqui, só trocar de lugar.
E aí não daria também tiraria esse problema que o Dr. Tabir apontou. Doutor Vinícius, alguma observação? Não, eu estou parabenizando o doutor Douglas pelo voto, muito bem fundamentado, eu vou acompanhá-lo também. Tá bom. Estou lendo e relendo as peças aqui, Uhum. mas não tem outro caminho. Eu vou, eu vou acompanhar o relator, mas eu vou fazer uma preferência, registrando aqui que na minha leitura a anulação da decisão seria parcial. Eu vou ficar vencido e então eu vou colocar aqui, se vencido eu acompanho o relator, tá? Mas eu vou acrescentar eu tive uma visão diferente. Por quê? Eu concordo com a visão dos 3 juízes aqui a respeito da redação que foi colocada. Mas o que me faz toda a diferença é que o relator da terceira Câmara, que foi o voto vencedor, ele apreciou o mérito das outras questões. Não faria sentido ele anular a decisão inteira e apreciar o mérito e chegar no final, ter todo aquele... Ele fez uma fundamentação, né? Ele fundamentou, ele divergiu em parte da relatora, entrou na análise do mérito, e aí, no final, ele foi lá e falou, olha, eu entendo que essa parte tá precária, né? Quer dizer, não faria sentido ele apreciar as provas minuciosamente, foi um voto longo, e chegar no final e anular a decisão inteira, só porque uma parte ele entendeu que estaria precário, né? Não faz sentido lógico esse raciocínio do relator, né? Se a intenção dele foi essa, não faria sentido ele fazer tudo o que fez, né? Então, eu particularmente entendo realmente que a decisão aqui está confusa mesmo, né? Ela está... Mas eu estou acompanhando aqui o relator, mas eu vou fazer essa observação, eu vou fazer a manutenção da decisão de primeira instância por seus próprios fundamentos em relação ao item 2, porque as outras matérias estão preclusas, na minha opinião, mas se vencido eu acompanho o relator, né? Porque aí a gente vai ter uma convergência, né? De alguma maneira, né? Então, só vou pedir paciência aí, 5 minutinhos só. O Douglas já corrigiu seu voto, né? Já. Né? Se quiserem, eu posso ler, mas eu fiz, como sugerido, eu fiz aquela inversão. O que eu estava lá no final, eu coloquei para cima e concluí que, tendo em vista que ele divergiu da relatora e
E ele concordava com o cancelamento, então por isso eu estou analisando. Tá, joia. Eu vou fazer essa observação. Eu vou fazer uma preferência, né?
Bom, então eu vou ler meu voto. E eu não registrei ainda, mas é só para, se tiver que fazer alguma pequena alteração, eu já faço aqui, né? Então, eu adoto o relatório do ilustre relator. Minha divergência se situa no fato de que as questões aqui já tem um pequeno erro aqui. No fato de que todas as questões controvertidas já foram resolvidas pela terceira Câmara Julgadora, com exceção da fundamentação a respeito da multa do item 2, que foi enfrentada na segunda decisão de primeiro grau, que é esta que nós estamos analisando, do qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos, eis que devidamente fundamentada, suprindo-se o quanto determinado no V-Aresto da terceira Câmara Julgadora, conferir folhas 2.681. Com efeito, entendo que a decisão ora recorrida não competiria reanalisar as demais matérias, porque já foram objeto de decisão da terceira Câmara Julgadora, que não foi objeto de recurso cabível pela Fazenda, operando-se preclusão consumativa. Assim, a preclusão operou-se com relação à exclusão da solidariedade da CBD, cancelamento do item 1 e cancelamento do imposto e dos juros do item 2.2. Isto porque entendo que houve anulação parcial da primeira decisão do primeiro grau e não anulação total da leitura do que constou do voto condutor de folhas 2.681, que assim está escrito, que eu transcrevi, que é a mesma transcrição que o Dr. Douglas fez, né? De fato, no final do último parágrafo, a redação é contraditória, mas o contexto da decisão permite concluir que a anulação da primeira decisão monocrática foi parcial, tanto que o voto vencedor da decisão da terceira Câmara analisou percussientemente as provas dos autos e enfrentou todas as questões do recurso ordinário. Por tais fundamentos, conheço do recurso de ofício e nego provimento. Se vencido, acompanho na íntegra o uso do relator. Então é isso, eu deixei registrado, então. Pois não, pode ir. Acho que na última frase que o senhor colocou, o senhor, como é que chama? Enfrentou as questões do recurso ordinário, acho que seria recurso de ofício ali. Nas contrarrazões, né? Na verdade, seriam as contrarrazões do recurso de ofício, né? Isso. Né? Só para corrigir esse pedacinho. Seria as razões de recurso de ofício, né? Creio que sim. Bem observado, eu confundi aqui. Isso. Obrigado, Tabir. Muito pertinente aí, muito sua observação. Então, é recurso de ofício, realmente.
Então, é isso. Na verdade, eu disse o seguinte, eu estou concordando com a decisão de primeira instância no que tange a questão da multa do item 2.2, entendendo que a anulação foi parcial. Deixei registrado que as demais questões nem eram para ser reanalisadas, porque já estavam preclusas, mas, se vencido, eu estou acompanhando igualmente aí o relator. Acho que ficou claro aí, né, para todo mundo, né? Muito bem. Muito bem, então, diante da intervenção de todos, estou, então, encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados, processo em votação. Muito bem, votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento, recurso de ofício, conhecido integralmente, não provido nos termos do voto do ilustre relator. Houve parcial divergência da presidência, que, ao final, também convergiu, diante da votação, acabou convergindo com o relator, e, então, a votação é unânime. Julgamento encerrado. Agradeço a presença da doutora Rayane e da doutora Dayana. E com esse julgamento, nós encerramos a pauta de hoje. Passamos, então, ao encerramento aqui. Declaro encerrada a sessão de hoje da segunda Câmara Julgadora. Estou, então, encerrando a sessão no EPAT. Muito bem, sessão encerrada. Pois não. Oi, licença, porque passou um avião na hora que o senhor estava proclamando o resultado final. O recurso de ofício, eu não consegui ouvir. O recurso de ofício foi negado o provimento. Isso, foi negado o provimento, nos termos do voto relator. A minha divergência só foi a questão processual, né? Sim, sim. Mas de mérito, o mérito foi integral, né? Foi unânime, aliás, né? A questão processual, eu concordo com o senhor. Tá bom. Muito obrigada. Oswaldo terminar a gravação, acho, não? Preciso terminar a gravação, mas a intervenção da doutora Rayane para esclarecimento aí foi, né, dentro do... Pertinente. Eu peço, então, ao Oswaldo que encerre, então, a gravação, né?